Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse vídeo iremos trabalhar com medidas de volume. Então desejo bons estudos a todos e vamos lá iniciar a nossa aula. Vê só pessoal, quando a gente está falando de volume, volume de um sólido geométrico, volume de um corpo, a gente está se referindo aqui ao espaço ocupado por esse corpo. Então, o volume nada mais é do que o espaço ocupado, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês três sólidos geométricos que eles são formados por cubos idênticos. A diferença aí entre eles é a arrumação desses cubos. Então, como eles são formados aí por cubos idênticos, cada figura dessa é formada por 4 cubos, a gente diz que eles ocupam aqui o mesmo espaço, ou seja, eles têm o mesmo volume. Tá bem? Então, já que a gente está falando de volume, é importante a gente deixar claro aqui que toda figura tridimensional aqui, ela possui comprimento, tá? Comprimento, largura, então a largura está aqui, ó, largura e altura. Então aqui, como a gente tem aqui agora três medidas, né, três dimensões, a gente tem uma figura aqui 3D. Então sempre que a gente tiver uma figura aqui 3D, ela vai ter aqui um volume, tá? E para a gente calcular o volume, é importante, né? A gente tem que ter obrigatoriamente uma unidade de medida, pois como a gente já sabe, medir é comparar. Então imagina que eu tenho aqui esse cubinho e o que a gente quer fazer é contar quantos cubinhos tem nesse sólido geométrico maior que está aí aparecendo para vocês. Vejam só, quando eu conto quantos cubinhos desse daqui cabe nessa figura maior, tá? Nessa figura maior, eu estou contando, eu estou calculando aqui o volume desse sólido geométrico maior. Então vocês observam que a quantidade de cubinhos que cabe aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é isso? Então eu vou dizer aqui que o volume é 8 cubinhos, 8 unidades de volume, tá? Lembrando que a nossa unidade de volume aqui é esse cubo menor. Vejam só, eu trouxe aqui um outro sólido geométrico que ele também é formado por esses cubos menores, que é a nossa unidade de medida. Então, para saber o volume desse sólido aqui maior, a gente tem que saber quantos cubinhos cabe dentro dele. Então, contando, vê só, o que é que a gente vai ter? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa primeira camada aqui tem 16 cubinhos. Como eu tenho aqui 3 camadas, nós vamos ter aqui, ó, 48 cubinhos, tá? 48 cubinhos. A mesma coisa vai acontecer nesse outro sólido geométrico. Na primeira camada aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, temos 16. E como temos 3 camadas de 16, aqui também teremos 48 cubinhos. Então vejam, o volume desses três sólidos geométricos que eu disse aqui para vocês estão aqui em cubinhos, em unidades de medida de volume, porque eu considerei a minha unidade como sendo aqui esse cubo menor. Mas se a gente quiser contar a quantidade de cubos que tem dentro que esses sólidos aí, a quantidade de cubos que ele é formado, a gente pode fazer o seguinte, ó, como aqui é a unidade, eu vou considerar aqui sendo 1 e 1. Então o que a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, nesse terceiro sólido geométrico aqui, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu teria aqui no comprimento 8, na largura eu teria 3 e na altura eu teria aqui 2. Então bastaria aqui a gente multiplicar 8 vezes 3 vezes 2 para obter os 48. Da mesma forma eu posso fazer aqui nesse sólido geométrico aqui, ó. Ele tem uma altura 1, 2, 3, 4. Ele tem uma largura 3 e tem o comprimento aqui 4. E a gente pode multiplicar 4 vezes 3, que dá 12, 12 vezes 4, que vai dar 48. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que para a gente saber o volume de um bloco retangular ou de um cubo ou de um paralelepípedo, né? A gente pode fazer o seguinte, ó, vê só, eu vou dizer que aqui nós temos o comprimento, tá? Comprimento. Aqui nós temos a largura e aqui nós temos a altura. Então, para calcular o volume aqui de um bloco retangular, escrever aqui para vocês,
basta a gente multiplicar aí essas três medidas, né? A medida do comprimento, a gente vai multiplicar pela largura e multiplicar pela altura. Então é assim que a gente calcula o volume de um bloco retangular ou paralelepípedo e também de um cubo, tá bem? Então vejam, isso daqui é uma forma de calcular esse volume, ou seja, contar quantas unidades de volume forma aqui esse sólido geométrico. Mas para a gente não estar falando sempre de unidade de volume, cubinhos, a gente tem as nossas medidas, né? As nossas medidas de volume, que são essas que estão aparecendo para vocês aí. Observe que essas medidas aí nós já trabalhamos com quilômetro, com hectômetro, com decâmetro, mas com figuras que tinham uma dimensão e com figuras que tinham duas dimensões, que representavam área. Agora vocês estão vendo que além da palavra metro, decímetro e centímetro, tem aqui também a palavra cúbico. Essa palavra cúbico se refere justamente a volume, ou seja, a esse 3 que tem aqui na medida, que está tratando ali de uma figura que tem 3 dimensões. De todas essas medidas de volume que vocês estão vendo aí, né, as mais utilizadas são essas aqui, ó. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, tá? Então, para resolver algumas questões, nós vamos utilizar algumas dessas medidas. Só que antes de chegar a essas questões, o que é que significa um metro cúbico? Imagina que nós temos aqui um cubo, tá? Nós temos aqui um cubo que tem aqui largura não, desculpa, comprimento 1 metro, largura 1 metro e altura também de 1 metro. Então a gente já sabe que para calcular aqui o seu volume, basta multiplicar 1 vezes 1 vezes 1. E quando a gente multiplica isso, deixa eu colocar aqui para vocês. E quando a gente multiplica isso, né, a gente vai ter aqui 1 metro cúbico, 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 metro cúbico significa o volume de um cubo que tem aresta medindo 1, ou seja, o espaço ocupado por um cubo cujo lado mede 1. E agora eu vou trazer para vocês aqui o significado de um centímetro cúbico, que é bem similar do metro cúbico. Eu tenho aqui um cubo pequeno, tá? Um cubo menor aqui, que tem 1 centímetro de aresta, ou seja, cada lado mede 1 centímetro, e a gente vai escrever aqui agora o seu volume. E o volume desse cubo vai ser a multiplicação de 1 centímetro do comprimento, 1 centímetro da largura e 1 centímetro da altura, ou seja, isso vai dar 1 centímetro cúbico. Então, o significado de 1 centímetro cúbico é o volume de um cubo que tem a aresta 1 centímetro, ou seja, a medida do seu lado ali sendo 1 centímetro. Tá bem, pessoal? Vejam só. Já que a gente está falando aqui de todas essas medidas aqui de volume que estão na tabela de vocês, a gente pode fazer aqui a conversão entre essas unidades de medidas. Então vejam, vamos dizer que esse bloco retangular que eu trouxe aqui para vocês, ele mede aqui 2 metros de comprimento, 1 de largura e 4 de altura. Aí eu quero calcular aqui o seu volume em centímetros cúbicos. É o que é que a gente vai fazer? Tá? A gente já sabe aqui, ó, que esse volume, tá, o volume desse primeiro bloco retangular é 2 vezes 1 vezes 4, né? 2 vezes 1 vai dar 2 e 2 vezes 4 vai dar 8. Ou seja, o volume será 8 metros cúbicos. Mas agora, como eu quero calcular aqui essa medida em centímetros cúbicos, eu vou transformar aqui o comprimento, a largura e a altura que estão em metros, tudo para centímetros. E a gente já sabe que dentro de 1 metro tem 100 centímetros. Então aqui a gente vai ter aqui, ó, 200 centímetros, 100 centímetros e 400 centímetros. Então agora basta a gente multiplicar 200 vezes 100 vezes 400, tá? Então, multiplicando aqui, vou escrever aqui para vocês. Multiplicando aqui para vocês, vai dar tudo isso aqui, ó. Vai dar aqui, ó, 8 milhões de centímetros cúbicos. O que é que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Que a medida, que o volume de 8 metros cúbicos equivale a 8 milhões de centímetros cúbicos. Então, gente, isso aqui foi um resumo,
um resumo aqui de medidas de volume e a gente vai partir agora para resolver aqui, para a resolução de alguns exercícios. Então, vamos lá. Gente, estou trazendo para vocês aqui uma questão que envolve os conceitos que acabamos de ver na nossa videoaula. E essa questão diz o seguinte: na figura está representado um reservatório com a forma de um bloco retangular, contendo água até a altura assinalada. Qual é a quantidade de água necessária para acabar de encher completamente esse reservatório? Observe, pessoal, que esse reservatório, como foi falado na questão, tem o formato de um bloco retangular, com altura 4 metros, comprimento 8 e largura 2. E a parte que está faltando preencher é essa aqui que eu estou marcando de vermelho para vocês. Essa parte de cima, tá? Vejam só. Então nós temos aqui que essa parte de cima é a que está faltando aí preencher. Vocês estão vendo, gente, que essa parte aqui que eu estou marcando, né, que é a parte de cima, ela representa aí um bloco retangular também. Só que ela é um bloco retangular que tem comprimento 8, largura 2 e a altura desse bloco retangular, eu vou fazer aqui até com a cor diferente para a gente perceber, é justamente essa parte aqui que eu estou marcando aqui de verde. Observa que essa altura ela representa aqui, ó, 4 metros, que é a altura total, menos 2,5, que é a parte aí onde já está cheio aí de água. Então, o que é que está acontecendo? Vê só, a gente tem que essa altura aqui, ela vai ser 4 menos 2,5, ou seja, vai ser 1,50 m, né? 1,5 m. Então, para a gente calcular esse volume aqui, desse bloco retangular, que está faltando aí ser preenchido, só basta a gente multiplicar aí o comprimento, que é 8, pela largura, que é 2, e multiplicar também pela altura. Então, deixa eu colocar aqui 2 metros para vocês. 2 metros vezes 1,5, tá? Então, vocês observam que para a gente calcular, só basta aí fazer a multiplicação. Então, eu vou fazer aqui 8 vezes 2 aí dá 16, e vezes 1,5 a gente vai ter 24 metros cúbicos, é o volume de água que falta aí para encher esse reservatório. Logo, a nossa alternativa correta é a letra B. Pessoal, estou trazendo para vocês aqui os nossos exercícios propostos. Então, observem que nós temos aí 3 questões que envolvem os conteúdos que tratamos na videoaula de hoje. Então, vamos lá tentar fazer as questões, postar dúvidas no nosso canal, se houverem. E até a próxima. Tchau, tchau.